Um conde decide contar com a ajuda de um mago para voltar no tempo, mas o feitiço dá errado, e ao invés de ir para o passado, o cara acaba parando no futuro, e tendo que achar um jeito de voltar e conseguir sua vingança. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Os Viajantes do Tempo, um filme de comédia e fantasia de 2001, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. No século XII, na Inglaterra, o conde de Warwick está furioso e pronto para fazer uma má ação, porque a princesa Rosalind está prestes a se casar com outra pessoa, o que lhe impediria de conseguir o dote dela. Por isso ele vai até uma bruxa e a ameaça dizendo que a velha será queimada caso não consiga cumprir a missão de acabar com o pretendente e impedir o casamento, e que se tiver sucesso será muito bem paga para isso. Só que como o cara duvidava de sua habilidade, a bruxa faz um dragão aparecer ali e queimar o cabelo do homem, assim mostrando seu valor. E o futuro marido da princesa é o conde Tybalt Malfet, que aliás também é um duque, um barão e um lorde. Ele está viajando para o castelo com sua família e com seu servo André Lepaté, que apesar de ser desprezado pela família, ainda é muito fiel. E como é um cavaleiro muito honrado e bom, ele sempre para ajudar quando vê alguém precisando de resgate. Afinal, é ele que carrega nas costas as regras de sua família, que dizem que a coragem é mais que um dever, a coragem é sua crença. Então, ao ver uma mulher em perigo, o cara vai em seu resgate e finaliza alguns bandidos após uma árdua e violenta batalha. Após isso, a família continua sua jornada e chega ao castelo, onde Tybalt se encontra com sua linda noiva. Os dois trocam palavras doces e carinhosas em seu encontro, e Rosalind entrega para ele um colar de presente, logo antes do momento ser interrompido. Mais tarde, todos, ou quase todos, tirando os criados, estão se divertindo na festa, quando a bruxa coloca uma poção na bebida da princesa, para que assim que ela beba, Rosalind veja Tybalt como um monstro e ordene que ele seja executado. Mas o plano dá errado quando os pombinhos trocam as taças em um gesto romântico, e aí na verdade quem bebe a poção é o noivo. Ele começa a ver monstros em todos os lugares, e soca a cara da rainha em um ataque de desespero. E para piorar, ele apunhala a princesa com uma espada na intenção de se livrar dos monstros, e quando se dá conta do que fez, já era tarde demais. Por isso ele é levado para ficar preso em um quarto, enquanto espera para sofrer as consequências de suas ações. Nesse momento, André e um feiticeiro aparecem ali se disfarçando de padres, e passam pela segurança. Assim que entram, eles precisam trabalhar rapidamente para que não hajam suspeitas, e como não poderiam trazer a princesa de volta à vida, o feiticeiro começa a fazer uma poção que poderá levar o noivo para o passado, antes da princesa ser finalizada. E como a aparência e o cheiro eram terríveis, André bebe antes para garantir que está tudo certo, e em seguida chega a vez do Lorde. Assim que ambos bebem, o feiticeiro começa a recitar seus feitiços, e coisas estranhas acontecem. E quando os dois somem, o mago percebe que na verdade esqueceu de um ingrediente, e que por isso a dupla ficou perdida na corrente do tempo. Depois disso, Tybalt e André aparecem dormindo no mesmo quarto, mas nos dias atuais, e no meio de uma excursão infantil. E aí os dois acordam do nada e causam um pânico em todos que achavam que eles eram apenas manequins. Com isso, os viajantes do tempo percebem que as coisas estavam muito diferentes do que conheciam e assumem que foram parar no inferno. Por isso, decidem que devem ir até o príncipe do submundo e implorar por perdão. Isso tudo sem saber que suas aparições causaram um tumulto no museu e que a polícia já havia sido acionada. Então Tybalt e André entram em um elevador onde havia uma família. As pessoas ficam assustadas e saem logo após apertarem o botão para descer, deixando assim os dois estranhos ali dentro. O Lorde e o criado vão parar no estacionamento subterrâneo, bem na hora em que um portão se abre e um carro entra. Os dois acham que o veículo é um dragão e começam a quebrar o carro, assustando assim o motorista que sai correndo dali. Os dois patetas continuam a caminhar e chegam a um altar, e enquanto estão orando para Deus, os policiais chegam e lhes prendem. Mais tarde, Julia Malfet, uma descendente de Rosalind, chega ali para ver o que aconteceu e o que foi encontrado com os dois homens. Afinal, foi ela quem desenhou e ajudou a fazer o quarto em que os loucos apareceram. E ao checar os itens pessoais valiosos encontrados, ela percebe que o anel que estava com Tybalt tinha o mesmo brasão de sua família, e por isso pede para vê-los. Ao chegar lá, a mulher é confundida com a princesa Rosalind e é abordada de maneira estranha pelos dois, já que enquanto Tybalt ficava falando que ela é sua esposa e que sente muito por aquilo, André deita no chão e beija seus pés. Só que como a mulher parecia não saber o que estava acontecendo, Tybalt mostra para ela o colar contendo a mecha de cabelo que Rosalind havia lhe entregado. E se deixando levar pelo lindo momento, Tybalt avança para beijá-la, só que os policiais interrompem e começam a espancar o cara. E assim que Julia estava indo embora, ela escuta o conde gritando a frase: "Coragem é a nossa crença". E sabendo que esse é o brasão da família, ela volta e diz que o homem é na verdade seu primo que estava desaparecido há alguns anos. E já que esse é o lema da família dela, a mulher fica inclinada a acreditar que esse homem é um parente distante francês que se perdeu no mar. E como nunca encontraram o corpo, presumiram que ele estava morto e ela herdou sua propriedade. Enquanto ela explica isso aos guardas e ao diretor do museu, Tybalt observa alguns pôsteres históricos e um calendário nas paredes do escritório, finalmente compreendendo que está no futuro e que Julia é parte de sua família.
Julia. Incerta sobre como proceder, Julia entra em contato com seu noivo, Hunter, que carinhosamente a chama de coelhinha. Ele finge se preocupar com seu bem-estar e com o que ela está passando, mas na verdade ele está preocupado porque a presença de Tybalt impede a venda da propriedade, algo péssimo para ele que está com Julia apenas por causa do seu dinheiro, já que a sua amante verdadeira é uma mulher chamada Amber. Mas mesmo assim, Julia e Hunter concordam em oferecer um quarto para Tybalt e André em sua casa até que possam resolver a situação. Porém, isso se mostra difícil, já que assim que saem do museu, Tybalt e André ficam assustados e sobrecarregados com as luzes e sons dos tempos atuais. Enquanto isso, no passado, os guardas tentam arrombar a porta do quarto de Tybalt, e como não queria ir para a forca, o mago usa de toda sua agilidade e consegue finalizar e beber uma nova poção, fazendo assim com que ele possa também viajar para o futuro antes que possam capturá-lo. E no presente, Julia consegue fazer com que os homens saiam do museu, e juntos eles seguem para encontrar Hunter em seu carro. Por conta do comportamento estranho da dupla, Julia precisa convencer Tybalt de que André não pode correr atrás do carro como um camponês, e que ele deve entrar e viajar com eles. E mesmo que Hunter dirija em uma velocidade razoável, a experiência de andar de carro ainda é enjoativa demais para esses homens medievais, que acabam ficando tontos e resulta em André vomitando na mala de Hunter. Ao chegarem à casa de Julia, André não consegue deixar de notar Angelique, a bela jardineira da casa ao lado, que mostra grande curiosidade em relação à chegada deles. Dentro da casa, Tybalt tenta convencer Malfette de que veio do passado e que precisa encontrar um mago para retornar. Tudo isso enquanto André cria confusão na cozinha, mexendo em todos os aparelhos eletrônicos e até mesmo comendo a comida do cachorro. E acreditando que os homens possam estar sofrendo de amnésia, Julia decide entrar na brincadeira por enquanto e promete ajudá-los a encontrar um mago, mas que antes disso eles precisam se lavar. Após deixá-los no banheiro, Julia e Hunter discutem sobre os homens, pois Hunter acha que eles estão loucos e talvez estejam mentindo para obter dinheiro, mas Julia insiste dizendo que Tybalt é seu nobre primo. E embora esteja um pouco apreensiva em relação ao jantar em um restaurante muito elegante esta noite, ela acaba aceitando porque deseja provar que Hunter está errado. Enquanto isso, Tybalt e André confundem o vaso sanitário com uma fonte e começam a lavar o rosto nele. Julia os encontra e os leva para o banheiro principal, onde enche a banheira para eles na intenção de evitar mais confusões, e assim que ela sai, os homens começam a despejar todos os produtos que encontram na banheira. E André come pasta de dente e tenta beber de um frasco de perfume enorme e caro, mas Tybalt rapidamente o repreende, e bem, ele também não sabia o que realmente fazer. Depois que termina, Tybalt obriga André a tomar banho também, e em seguida vai para outro cômodo para examinar sua árvore genealógica mais de perto. Nesse momento, Amber liga para a casa, e André atende o telefone ao mesmo tempo em que Hunter para insultá-la com palavras obscenas, e até mesmo buzina no telefone. Então ele joga o telefone na privada, e agora que não está mais ouvindo a conversa, Hunter avisa a Amber que é perigoso falar naquele momento, e que ele ligará para ela mais tarde. E alguns momentos depois, os quatro chegam a um dos restaurantes mais luxuosos da cidade para bater um rango, e acabam chamando a atenção devido aos modos de Tybalt. Há também a questão de André comer tudo que seu mestre joga no chão, o que acaba criando uma situação bem embaraçosa. Por conta disso, um garçom lhes obriga a deixar que André fique na mesa, e apesar de estar contente por estar à mesa, André continua furtando itens das bandejas, enquanto exibe suas péssimas maneiras, até que Hunter o interrompe. E após arrotar e soltar gases, ele anuncia que precisa urinar. Aí Tybalt lhe diz para fazer isso do lado de fora. E aí Hunter menciona o fato de que Julia recebeu o controle da propriedade, mas isso não incomoda Tybalt, que acredita que tudo que ele possui também pertence a ela, por ser uma Malfette. Essa declaração agrada a Hunter, que revela que o castelo está em péssimo estado, e por isso decidiu vendê-lo juntamente com a terra. No entanto, Tybalt afirma que ninguém pode tomar decisões sobre uma Malfette, e pergunta a Julia qual é a sua vontade. E aí, Julia percebe que Hunter tem tomado decisões por ela desde o início, e pede um momento para pensar no assunto. Enquanto isso, André acredita que precisará de uma tocha para urinar do lado de fora, e evitar encontros com lobos. Então ele arranca várias luminárias das paredes até ser repreendido por um garçom. E de alguma forma ele encontra o banheiro, e confunde os mictórios com fontes, chegando até pegar um comprimido de cloro e dar uma mordida nele. Em seguida ele passa a mão leve em um guarda-chuva de suporte e um frango da cozinha. E aí, depois de empalar o frango com o guarda-chuva, ele o leva até a lareira para assá-lo. Os garçons rapidamente o repreendem e o levam de volta à mesa, onde informam a Hunter que ele terá que arcar com todos os danos causados por André. Ao saírem do restaurante, André compartilha pedaços de comprimidos de cloro e todos pegam um pensando que se trata de balas. E percebendo algo estranho, Julia e Tybalt imediatamente cospem os seus, mas Hunter gosta do sabor e até pega outro. Ao
chegarem em casa, Tybalt e André destroem uma televisão, acreditando que pessoas estavam aprisionadas dentro dela, causando uma verdadeira bagunça no cômodo. E vendo isso, Julia começa a se questionar se Hunter está certo, e se na verdade esses homens são insanos. Naquela mesma noite, o mago faz sua aparição no museu, e na manhã seguinte, Tybalt acorda a Julia muito cedo para que possam iniciar sua busca pelo mago. André sai para tomar um ar fresco, e testemunha a vizinha Angelique sendo insultada e maltratada pelo vizinho que a contratou. Ele intervém como um herói, ameaçando o cara com sua faca, e exigindo que ele peça desculpas à mulher e beije os pés da moça. Por sorte, Tybalt e Julia chegam a tempo de evitar que a situação piore. Tybalt acaba vendo os brasões na gravata do senhor, e acredita que o vizinho seja um nobre, deixando assim que o vizinho fuja, considerando toda a situação estranha. No entanto, André ainda precisa ser punido pelo que fez, mas como Julia não permite que ele o enforque, Tybalt decide colocá-lo para trabalhar com Angelique durante o dia todo, enquanto ele está fora. Durante a conversa, Angelique descobre as terríveis condições em que André vive e lhe tranquiliza dizendo que a escravidão é ilegal nos Estados Unidos e que as coisas não precisam continuar assim. E ouvindo isso, André mostra a ela o tesouro que havia roubado do quarto medieval de Tybalt, o que dá uma ideia para a mulher. Enquanto isso, Julia e Tybalt partem para a cidade. A jovem prepara um adesivo especial com seu número de telefone, que ela cola no peito de Tybalt para caso ele fique perdido. E durante seu caminho pelas ruas da cidade, um ladrão rouba a bolsa de Julia. Tybalt rapidamente o captura e joga ele sobre um carro, na intenção de cortar sua mão como punição. Por sorte, Julia o impede antes de fazer algo drástico. Só que no momento que Julia tira para distrair a multidão que se formou ao redor deles, Tybalt avista uma mulher vestida de forma semelhante a uma bruxa passando por ali, e decide segui-la saindo da vista de Julia. A mulher desconhecida explica para Tybalt que ela não é uma bruxa, e ele continua sua busca pela cidade até encontrar um bar decorado como uma antiga taverna. Ao entrar e se apresentar, as pessoas riem e obviamente não o levam a sério. Aí um homem chega para provocá-lo com um taco de sinuca, e Tybalt corta facilmente o taco ao meio com sua espada, e em vez de agir com violência, ele decide comprar uma bebida para si mesmo e para todos no bar, conquistando seus corações e se tornando inimigo de seus fígados, afinal a cirrose não perdoa. Enquanto isso, o mago ocupa seu tempo adquirindo roupas novas, uma mala e vários jogos de uma lojinha de brinquedos, até que volta para o quarto do seu hotel. Em paralelo, Julia recebe uma chamada para ir até o museu, e ao chegar lá, ela é informada sobre a aparição repentina de uma pessoa que resultou na queima da cama, e ao explorar o local, ela encontra um colar que não estava lá anteriormente, contando uma mensagem secreta do mago e revelando seu paradeiro. Hunter também tem se mantido ocupado contratando um detetive particular, e para descobrir a real identidade de Tybalt, ele entrega o frasco vazio de perfume para que as digitais possam ser comparadas. Nesse momento, Julia liga para Hunter e informa que perdeu Tybalt, mas a ligação é rapidamente interrompida, quando ela recebe uma chamada em seu outro telefone. Ao atender, ela descobre que são as pessoas do bar, que encontraram o adesivo dela, e agora estão pedindo para que ela vá buscar o seu bêbado. Ao chegar ao bar, eles a convidam para beber e cantar junto com eles, mas assim que Julia menciona o mago, Tybalt muda de ideia e está pronto para partir. Julia também revela que após visitar o museu, ela começou a acreditar na história de Tybalt, o que é de extrema importância para os dois. Juntos, eles vão ao hotel do endereço e encontram o mago, que promete que a nova poção estará pronta à noite. No entanto, após a saída deles, o mago decide testar a mistura que possui no momento, e isso causa uma explosão no quarto, resultando em sua quase completa destruição. Enquanto isso, Angelique está ensinando André a viver uma vida de liberdade. Eles vão para o centro da cidade e vendem um rubi da caixa de tesouro roubada. Então, com o dinheiro, os dois aproveitam para fazer as compras e passear. Aí, depois de comprar roupas novas e desfrutarem de uma comida chique, Angelique convence André de que ele pode ter mais do que seu mestre permite. Em uma parte diferente da cidade, Tybalt e Julia estão comendo em um restaurante, quando ela garante que cuidará bem dele durante essa era confusa, e isso faz Tybalt chamá-la de corajosa, uma pessoa que continua carregando o espírito destemido da família. Mas Julia discorda e acredita que é mais como um coração de coelhinho, e ouvindo isso, Tybalt a leva para fora, e decide lhe ensinar a manusear uma espada usando um monte de lixo como alvo. No início ela se sente nervosa e hesitante, mas logo pega o jeito e adquire mais confiança em si mesma. Enquanto isso, no restaurante mais sofisticado, Hunter e Amber estão jantando, e durante a conversa, Amber reclama de ter que esconder o relacionamento deles. Aí, decidindo se distrair para esquecer dos problemas, os dois decidem ir dançar. O problema é que acabam indo no mesmo bar em que Angelique e André estão se divertindo bastante na pista de dança, e quando os casais se encontram, Hunter entra em pânico e afirma que Amber é sua irmã antes de levá-la embora, sem perceber que Amber deixou cair sua bolsa e André a encontrou. Após seu retorno para casa, Angelique convence André a abandonar seu emprego para que eles possam viajar juntos pelo mundo. No entanto, quando Tybalt chega, André fica tão nervoso na presença de seu mestre que não consegue falar. E decepcionada, Angelique vai embora, acreditando que havia se enganado sobre ele, deixando André para trás, indeciso sobre qual caminho seguir. Mais tarde, enquanto se preparam para dormir, Julia revela a Hunter que Tybalt é alguém muito especial, e que é por isso que decidiu devolver
devolver a ele sua propriedade. E ouvindo isso, o babaca do Hunter fica irritado, por já se considerar o dono das posses da família. No dia seguinte, os policiais chegam ao hotel e limpam um quarto destruído do mago. Durante a investigação, é encontrado as partes do corpo do feiticeiro espalhadas por toda a sala, e aproveitando a ausência dos policiais, o mago receita um feitiço especial e se recompõe no ovinho e folha. Em seguida, um investigador particular informa a Hunter que Tybalt não é o primo desaparecido de Julia, despertando assim a fúria do cara. E ao mesmo tempo, o mago aparece de surpresa na casa de Julia e prepara os ingredientes da poção na cozinha dela. E enquanto Julia mistura a poção em liquidificador, Tybalt procura por André, que finalmente encontra coragem para expressar que não deseja voltar ao passado e ser um criado. Só que essa atitude deixa Tybalt furioso, já que considera André sua propriedade e não está disposto a deixá-lo partir. Por sorte, Julia intervém e argumenta que seria nobre libertá-lo, e como não consegue contrariá-la, Tybalt acaba concordando. Antes de partir para encontrar Angelique, André entrega a Julia a bolsa de Amber, dizendo que é da irmã de Hunter, deixando assim a mulher desconfiada, já que ele não tem uma irmã. Nesse momento, Hunter chega e Tybalt expressa seu desejo de matá-lo por ter insultado a honra de Julia. No entanto, Julia impede, pois deseja se vingar pessoalmente. E quando Hunter acusa Tybalt de ser um criminoso interessado apenas em dinheiro, Julia revela que na verdade é Hunter quem age dessa forma e termina o relacionamento retirando o anel. Vendo isso, Hunter diz a ela que ela é uma coelhinha que não conseguiria sobreviver sem ele. Mas Julia, que agora está cheia de confiança, diz que essas palavras são pura besteira e diz que o odeia por fazê-la sentir como uma coelhinha, quando na verdade ela sempre foi uma leoa inteligente e forte. E aí, em um gesto de coragem e revolta, Julia pega a espada de Tybalt e fala: coragem é meu lema, antes de atingir Hunter nos Países Baixos e expulsá-lo da casa. E agora que a poção está pronta, eles a colocam em uma garrafa e se preparam para partir, pois ela deve ser consumida no mesmo local em que chegaram. No entanto, Hunter já havia chamado a polícia para denunciar Tybalt, e por isso o trio sai pela porta dos fundos e pega um táxi. A polícia começa a persegui-los com as sirenes ligadas, e o motorista obviamente não concorda em continuar com isso. Mas diante da oferta de um pagamento extra e da promessa de que Julia testemunhará a seu favor caso necessário, o motorista aceita e dirige o mais rápido possível. Infelizmente, logo eles ficam presos no trânsito da cidade, devido ao horário de pico. Mas decididos a escapar, eles abandonam o táxi e roubam 2 cavalos dos policiais, cavalgando pela cidade e até pegando um trem, até que finalmente chegam ao destino sem serem capturados. Eles se apressam e correm para a exposição medieval, e antes de partir, Tybalt expressa o orgulho que tem por sua descendente, e lhe presenteia com um pingente contendo o cabelo de sua antepassada, e em troca, Julia lhe dá um prendedor de cabelo para presentear a princesa. E quando a polícia chega já é tarde demais, Tybalt e o mago já haviam consumido a poção e voltado para sua própria era. O antigo banquete que havia sido interrompido no tempo recomeça, quando Tybalt beija a princesa. E aí, chegando o momento do brinde, Tybalt oferece sua taça ao conde de Warwick como um sinal de paz, fazendo com que o conde fuja e pule pela janela para evitar ser capturado. Mais tarde, enquanto Tybalt e Rosalind dão um passeio juntos, ele presenteia sua esposa com um prendedor de cabelo como um presente de casamento, e eles se beijam. De volta ao presente, Hunter encontra o liquidificador usado pelo mago, e acreditando ser apenas um milkshake, o cara bebe o que restou da poção e lê o encantamento pensando ser apenas um bilhete deixado ali por alguém. De repente, ele também é transportado para o passado, onde é capturado por um guarda local que o considera um ótimo servo. Enquanto isso, os camponeses criados encontram o celular de Hunter e ficam assustados com o dispositivo moderno. Alguns dias depois, Julia vai para a propriedade Malfette, pronta para cuidar dela, e ao chegar lá, ela encontra um advogado responsável pelos interesses franceses. O jovem é muito boa pinta e tem um profundo conhecimento sobre sua família, pois genuinamente se interessa por ela, e assim eles se conectam imediatamente. Em paralelo, André e Angelique estão na estrada em um carro novo, aproveitando o caminho em direção a Las Vegas para se divertirem. Fala galera, vocês preferem ficar na era atual ou gostariam de voltar para a mesma época de Tybalt e viver por lá? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.